Queridos irmãos, espíritas, simpatizantes da doutrina espírita, boa noite a todos. E gostaríamos de dizer da nossa imensa alegria de estarmos aqui com vocês, nesta casa que sabemos é um verdadeiro oásis para aqueles que buscamos aurir os recursos, as provisões, tudo aquilo que necessitamos para darmos continuidade à peregrinação que ora nos ocupamos. O capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, nos remete ao evangelista Mateus, que no capítulo 5, versículo 15 de suas anotações, registrou o seguinte ensinamento de Jesus: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. E viemos ao longo dos últimos 2000 anos tomando contato de forma repetida com estas letras, mas muito pouco soubemos aproveitar para promover o seu erguimento, a independência moral e espiritual nossa e dos nossos semelhantes. Mas seria o evangelista o evangelista João, que anotaria o ensinamento de Jesus, de que muitas coisas ainda não poderiam ser compreendidas naquele momento, e por isso ele pediria ao Pai que nos enviasse outro Consolador, que nos ensinaria todas as coisas que ele havia ensinado e outras mais. E é aqui, meus irmãos, que nos pesa de maneira significativa a responsabilidade. A grande responsabilidade de termos sido abençoados com o Consolador prometido, de modo que esta exortação de João deve ser observada com todo rigor e carinho que merece. Porque quando tomamos contato com a doutrina espírita, algo acontece dentro de nós, porque somos convidados a enxergar a vida de uma perspectiva muito mais ampla. Porque a grande beleza da vida não se restringe mais do período que vai do berço ao túmulo. Com a doutrina espírita, aprendemos que berço e túmulo são estações inúmeras de uma jornada muito mais ampla, que é a jornada do espírito imortal. E aqueles que somos espíritas, que estamos estudando, que estamos nos esforçando de algum modo para colocarmos em prática os ensinamentos, sabemos da magnitude, da excelência dessa candeia, desse imenso facho luminoso que é a doutrina espírita, que através da conjugação da ciência, da filosofia e da religião, nos proporcionará todas as condições para compreendermos as questões que irão um dia nos facultar a redenção espiritual. Vamos aprender com o Espiritismo que somos imortais e que sempre estaremos na vida, estando na carne ou fora dela. De modo então que a vida é uma só, múltiplas serão as existências físicas. E foi exatamente isto que o apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, se não me falha a memória, é a segunda epístola aos Coríntios, nos advertiu que nós temos apenas uma vida. Sim, ele disse: vós tendes apenas uma vida. E o homem, ainda com um olhar inseguro, vacilante,
com bastante orgulho, entendeu que uma vida seria uma existência física. Quando na verdade uma vida significa que uma vez criados por Deus, sempre estaremos na vida. Aprenderemos também com a doutrina espírita, ela vai nos oferecer uma chave muito importante para compreendermos os grandes enigmas da vida. Quando nos apresenta na questão de número 27 do Livro dos Espíritos, a Trindade Universal. Ou seja, Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo o que existe no universo. Que ao reencarnarmos, formamos uma tríade: corpo físico, perispírito e o espírito. E quando desencarnamos, deixamos na Terra apenas o corpo físico. E retornamos ao plano espiritual, nós espíritos, porque nós muitas vezes falamos, eu tenho um espírito, o meu espírito é assim, o meu espírito é assado. Não, a visão é outra. Nós somos um espírito e temos um corpo físico. E obedecendo essa trindade universal, o perispírito, é importante que nós façamos algumas considerações a respeito do perispírito, é essencialmente formado de matéria. É verdade, uma matéria quintessenciada, mais sutil, mas também matéria. A Trindade Universal do Livro dos Espíritos nos elucida que no universo existem então Deus, Espírito e matéria. O que não é Deus e não é Espírito vai ser uma modificação da matéria, do fluido cósmico universal. E aqui nós fizemos um vetor, uma escala da matéria. Do meio para a esquerda, a matéria menos densa. Para a direita, nós teríamos a matéria mais densa. De modo então que temos aqui, para a direita, na extremidade, a rocha, indo para lá a madeira, que são exemplos. Os legumes, os óleos, a água, no meio oxigênio, hidrogênio, neutrino, e assim por diante. E encontraremos logo mais a matéria que forma o perispírito. Então nós vamos começando a entender a relação espírito-matéria. De modo que a doutrina espírita vai nos explicar uma condição muito especial para entendermos muitas coisas da vida, a questão da reencarnação. No aspecto científico da doutrina espírita, ela vai nos dizer que ocorrida a concepção, formada a célula ovo, ocorridas as mitoses celulares, 1, 2, 4, 8, e assim por diante 16, nós teremos um novo corpo físico. De modo então que nós estamos interligados com o nosso corpo físico, molécula a molécula, desde o momento da concepção, porque o perispírito, sendo também de natureza material, sutil é verdade, interliga-se com o novo corpo físico, molécula a molécula. Quando daí nós poderemos tirar diversos esclarecimentos, vamos entender uma gama de situações que a nós mesmos nos perguntamos e acabamos recebendo quase todos os dias questionamentos de irmãos, porque nós estamos falando aqui da candeia, que não devemos colocar a candeia debaixo do alqueire. Devemos esclarecer aqueles que se acercam da nossa pessoa, de nós, dos espíritas, para nos questionar a respeito dessas questões. Então nós vamos entender por que irmãos nascem com graves dificuldades no corpo somático, no corpo físico, que outros não enfrentam, a idiotia, os problemas neurológicos,
da mais alta gravidade, os problemas do aparelho respiratório e tantos outros, de modo que nós sabemos que não passam de reflexos das nossas ações do pretérito, que a doutrina espírita vem nos explicar agora no campo científico, que aquilo que nós fizermos ao nosso corpo físico hoje, nós estaremos fazendo ao nosso perispírito. Se, por exemplo, eu uso do tabagismo, do fumo, do cigarro, eu estarei lesionando o meu pulmão somático, físico, e também o meu pulmão perispiritual, porque estão interligados molécula a molécula. Quando eu deixar, então, esta peregrinação, esta vida, levarei comigo, espírito, a minha vestimenta, que é o perispírito, que servirá para a formação do novo corpo quando nós retornarmos numa nova experiência, aonde, na medida em que as mitoses celulares forem ocorrendo, eu com aquele problema no meu pulmão perispiritual, terei um problema no meu novo pulmão físico, as crianças com bronquite. Se eu cometo um ato contra a minha vida, suicídio, desfecho um tiro na região da cabeça, eu vou lesionar o corpo físico e a cabeça do perispírito, a região correspondente, de modo que uma nova experiência, ocorrido a concepção, as mitoses celulares, eu terei um defeito, terei problemas neurológicos, a idiotia, de modo que estamos então vinculados através da lei de causa e efeito. E assim nós vamos entendendo, a doutrina espírita vai nos explicando, nos dando condições de enfrentar graves problemas da existência, que na verdade esses problemas são, nós sabemos, como que as escadas da nossa evolução. Vamos conseguindo nos tornar quites com a lei através destas dificuldades. De uma outra forma, esse mesmo assunto é como se fôssemos um fotógrafo. Nós sabemos, quando tiramos uma fotografia, o que ocorre. Antes era um filme, hoje é um arquivo digital. Mas o que é uma fotografia? Quando se expõe uma lente a uma quantidade determinada de luz e sombra, nós vamos grafar uma imagem, vamos registrar esse percentual de luz e sombra no filme. Pois bem, o espírito imortal nessa metáfora é o fotógrafo e o perispírito é o filme. Cada gesto de bondade, cada gesto de maldade que eu pratico, eu vou incorporar no meu perispírito. Como exemplo, se eu tiro uma arma aqui, aponto para o Eloy e mato o Eloy, calma Eloyzinho, não precisa ficar preocupado, eu pratiquei um ato tenebroso e esse ato vai ficar incorporado no meu perispírito e eu passarei a emitir ondas de assassinato. Aqueles que lesaram financeiramente o próximo, eles emitem ondas de lesão. Podem parar aqui, estarem parados aqui 100 carros. É o carro dele que vai ter o vidro quebrado. Lei de causa e efeito, lei de sintonia. Aí nós chegamos no plano espiritual, depois de ter realizado diversas fotografias. A espiritualidade superior olha para nós, eles vão ver o cheiro que eu imito, a cor que eu imito, as vibrações que eu imito, a densidade do meu perispírito, e vão dizer, ó, esse aqui enganou 20 pessoas, traiu o cônjuge e assim por diante. Tudo fica gravado no nosso perispírito. E chega um momento, a gente olha para o benfeitor espiritual
e dizemos: eu preciso lavar o meu perispírito. Literalmente, eu preciso lavar. Você me ajuda? Sim, nós vamos te ajudar. Nós vamos te mergulhar em um vaso milagroso. Ótimo, que bom. É como se fosse um batismo. Mais ou menos a espiritualidade vai nos dizer. Mas nós vamos te mergulhar neste vaso, que é o corpo físico. Ninguém pode ver o reino dos céus sem nascer da água. O evangelista João, capítulo 3, versículo 5 do Novo Testamento. Aí vem o casal, filhinho com paralisia cerebral, na casa espírita, nos narram o problema, choram, e é assim mesmo, é difícil realmente, e nós precisamos dizer que o perispírito do seu filho está sendo lavado. Quando estamos no plano espiritual carregados, assoberbados, com a consciência difícil de suportar, nós pedimos as provas. Quando chegamos aqui, em razão da bênção do esquecimento, acabamos não entendendo muito bem estas situações. Mas, como o tema de hoje, não coloquemos a candeia, a luz, debaixo do alqueire, precisamos sim sempre estar estendendo esses conhecimentos, esse auxílio aos nossos irmãos de caminhada. O Espiritismo também proporcionará o conhecimento do que hoje se fala em física quântica, da psiconeuroendócrino-imunologia, uma ramificação da física quântica, que nos elucidará a questão da interação do espírito com a matéria. Psico, vamos falar espírito, ser pensante, psiconeuro, sistema neurológico, psiconeuroendócrino, sistema endócrino, nossas glândulas endócrinas, imunologia. Então, o que eu pensar, se eu pensar bem, eu vou liberar na minha corrente sanguínea coisas boas, minhas glândulas. Se eu pensar mal, emitir de forma continuada pensamentos de inveja, de rancor, de ciúme, eu vou acabar alterando a solução de sódio e potássio das minhas células, propiciando a instalação de uma gripe, até o desenvolvimento dos cânceres de mais difícil tratamento. Hoje, a ciência já chegou nisso. Psiconeuroendócrino, imunologia. Lei de causa e efeito. Estávamos falando do perispírito, da atmosfera perispirítica, que estamos então irradiando tudo aquilo que nós vamos fotografando. Como eu falei, se eu agredir o Eloy, eu vou irradiar ondas de agressão. E assim por diante. E a questão da lei da causa e efeito. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Mateus 16, 27. É a lei de causa e efeito, meus irmãos. Mas precisamos destacar, como não poderia ser diferente, a questão da evangelização. Que essa candeia, que é a nossa doutrina, a doutrina espírita, irá nos possibilitar o entendimento de que a proposta da evangelização é muito mais importante que a proposta da própria intelectualização. Muito embora sejamos os primeiros a entender e defender e reconhecer a importância da educação, porque nos tornará, nos sensibilizará, nos tornará pessoas mais civilizadas, mais culturalmente abertas. Mas sabemos que ninguém se suicida porque não conhece a arte moderna. Ninguém vai tomar antidepressivo porque não consegue resolver uma equação matemática. As pessoas suicidam-se, entram em depressão
por questões relacionadas ao sentimento. E todos pretendemos ter filhos bem educados, saudáveis, preparados para o mercado de trabalho, para que alcance sua independência econômica e financeira. Mas por que os pais, a grande maioria dos pais, não esperam que esse filho, com 15 ou 16 anos, possa tornar-se usuário de drogas? Ou que sua filha, depois de divorciar-se, venha cometer o suicídio? Por que a sociedade não se preocupa com a educação do sentimento, com a formação moral? E essa é uma reflexão que os bancos da Casa Espírita faz de uma forma muito especial. São questões muito graves, muito sérias, que não podemos deixar de lado. E quando temos os filhinhos, nós olhamos para aquela coisinha fofa e dizemos: meu Deus, esse é o meu nenenzinho. Mas não pensamos que no bercinho da sua casa poderemos ter um irmão com graves problemas, com milênios de dificuldades na questão da sexualidade. E que nesta encarnação vão se reencontrar com 150, 200, 300 companheiros de tropeços nessa dificuldade. Poderemos ter no berço um irmão, um espírito com graves problemas com o dinheiro. E o que nós vamos fazer? Nós vamos assustar? Não. Nós vamos renovar. Conforme Chico Xavier nos disse que tudo o que eu compreendi com a doutrina espírita é que nós precisamos nos renovar sempre. Também com a doutrina espírita, falando das parábolas de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus, 62%, um pouco mais de 62%, tratam-se de parábolas. Mas o que são as parábolas? Divaldo Franco, em uma de suas palestras, nos conta, não sabemos da efetividade, se ele contou isso apenas para ilustrar ou se realmente aconteceu, acreditamos que foi para ilustrar. Nos conta que quando esteve viajando pelas terras aonde Jesus nos ofereceu o seu Evangelho, estavam acompanhados de um guia que lhes informava: aqui foi onde Jesus expulsou os vendilhões do templo, ali é onde Jesus foi crucificado. E chegando em uma casinha muito antiga, disse que ali teria sido a taberna, a pousada, aonde o bom samaritano teria levado aquele homem caído na estrada. Tiraram muitas fotografias e alguns meses depois, quando ele estava aqui no Brasil, foi rever as fotos. Quando chegou na casinha do bom samaritano, ele se emocionou, quase começou a chorar. Joana de Ângeles: o que foi, meu filho? Joana, a casinha do bom samaritano. Que casinha do bom samaritano? Isso é uma parábola, essa casinha nunca existiu. Então as parábolas foram utilizadas pelo Mestre para que entendêssemos as coisas especiais da vida no momento adequado. Como assim no momento adequado? Se nós lermos as parábolas hoje, pouco entenderemos do verdadeiro significado delas. Mas por quê? A doutrina espírita vai nos dizer
que diversos são os motivos. E um dos principais é que Jesus nos ensinou em hebraico, às vezes em aramaico. E os evangelhos foram escritos em grego. Por que em grego? Era o inglês da época. Os evangelistas, então, Marcos, Mateus, João e Lucas, mais ou menos 30 anos depois da desencarnação de Jesus, começaram a registrar as passagens de Jesus em grego. A diferença é tão grande, nos narra Haroldo Dutra Dias, e ele nos cita um exemplo para que possamos mais ou menos entender esse assunto, que para um hebreu nos dizer eu estou feliz, não existe vocabulário, não existe letras para isso. Ele vai usar da linguagem figurada e vai dizer estou com gordura entre os dentes. Mas como gordura entre os dentes? Na época, quem tinha condições de comer um pedaço de carne, em especial um pedaço de carne gorda, era muito feliz. Então era a forma deles contarem como estavam felizes, era dessa maneira. Para dizer que uma moça era bonita, ele utilizava, ela é uma gazela, utilizava um animal que ele achava belo. E assim nós recebemos o Evangelho de Jesus. De modo que para entendermos o verdadeiro significado desses ensinamentos, precisamos fazer o texto e o contexto, nos diz Haroldo Dutra Dias. A tradução precisa ser feita direto dos manuscritos gregos, são as fontes do Novo Testamento, porém entender o povo hebreu e aí sim fazermos a tradução. Foi o que ele fez alguns anos atrás, através da Federação Espírita Brasileira. Já está no 2º volume, a tradução do Novo Testamento, e está terminando agora, esse nosso companheiro valioso, Haroldo Dutra Dias, as cartas de Paulo, as epístolas. De modo que ele faz esta tradução não para espíritas. Ele é procurado por teólogos do mundo inteiro hoje, para entendimentos, porque existem determinadas passagens onde ele faz a tradução de 7 formas, 6 formas diferentes. De modo então que nós podemos começar a entender por que não entendemos muito bem até hoje os ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus. A parábola do bom samaritano, que todo mundo deve ter já ouvido falar, nós aprendemos, uma grande parte dela, é verdade, de que essa parábola nos ensinará a verificarmos quem é o nosso próximo. É a questão principal. Aqueles que viemos de outras religiões, de outras doutrinas, como é o meu caso, sempre entendi assim. Porém, com a doutrina espírita, fazendo o texto e o contexto, porque esse é um texto que Haroldo Dutra Dias estudou e nos oferece esse conhecimento, ele fez o texto e o contexto, nós vamos entender uma coisa a mais. Não é só, Jesus não quis só nos ensinar quem é o nosso próximo, de quem nós poderemos ser o próximo. É muito mais amplo. Isso significa que eu não tenho que ficar esperando para saber quem é meu próximo. Eu tenho que ir atrás do infortúnio e não ficar no ostracismo. Eu tenho que procurar quem precisa de mim e não esperar aquele que precisa vir até mim. Então é um exemplo valioso esse do nosso irmão Haroldo. E ele tem feito as traduções dessas passagens de uma forma magnífica. Só que precisamos estudar, precisamos entender. Existe um livro chamado As Parábolas de Jesus, texto e contexto. Ele não fala nesse livro especificamente de uma parábola. Ele fala sobre a língua, ele dá essa explicação.
Então, aqueles que temos interesse em conhecer realmente o significado das palavras, precisamos estudar. Precisamos dizer que existe isto. Porque já se passaram 2000 anos e ainda muito pouco aprendemos acerca do Evangelho de Jesus. Se você tiver um problema ao se tornar espírita, já ouvimos muitos irmãos nos falarem isso, é verdade que talvez esse problema seja multiplicado por 10. Porque a maioria das pessoas dorme em um sono gostoso, o sono da carne, e se acordam de uma ilusão dolorosa ao desencarnar. E o espírita prefere acordar enquanto está encarnado. Mas ao mesmo tempo que o espiritismo nos faz redobrar os cuidados, e é isso que acontece para quem conhece a doutrina espírita, e começa a estudar e a aplicar esses conhecimentos no dia a dia, nós vamos também entender que ela é uma doutrina maravilhosa, muito esperançosa. É uma doutrina que nos diz para vivermos hoje como se fosse o último dia. Para que cheguemos em nossos lares e digamos aos nossos entes queridos: eu te amo, eu te perdoo, ou vamos pedir perdão. É uma doutrina do agora. Precisamos semear hoje para colhermos frutos sazonados logo mais. Amanhã, ou quem sabe um pouco mais. Precisamos viver sem desculpas, sem a consciência de culpa e sem remorsos. E nós gostamos de, para encerrar a nossa fala, de contar-nos, talvez alguns daqui já conheçam, mas é bom relembrarmos da história de um menino que viveu na cidade de Los Angeles, Estados Unidos da América. A mãe estava na unidade de terapia intensiva quando recebeu a palavra fatal do médico: Bill está morrendo, senhora. As transfusões de sangue, a transfusão, o transplante de medula, toda a medicação, nenhum efeito fizeram. Ela está morrendo. Mas doutor, ele tem apenas 6 anos. Desculpe, senhora, somos médicos e não somos deuses. Quantos dias, doutor? Até sexta-feira, no máximo. Era uma segunda-feira. Ela ficou despedaçada. Saiu, foi dar uma volta pelo hospital. Quando retornou, Bill estava acordado e viu que ela estava com os olhos marejados. O que foi, mamãe? São os problemas do meu filho. Mamãe, chegou a hora? O que é isso, meu filho? Mamãe, chegou a hora. O seu organismo não está reagindo. Os medicamentos não estão fazendo efeito. Quanto tempo, mamãe? Não sabemos, mamãe. Quanto tempo? Alguns dias, filho. Talvez até sexta-feira. E Bill derramou grossas lágrimas e disse-lhe: que pena, mamãe. Eu gostaria tanto de ser bombeiro para salvar vidas. Ela teve um insight. Saiu dali, foi ao telefone e ligou ao corpo de bombeiros. Eu gostaria de falar ao comandante. Pois não, senhora, é ele? Comandante, o meu filho de 6 anos
tem leucemia, está morrendo. O senhor seria capaz de enviar aqui ao hospital um bombeiro fardado para que ele pudesse conhecê-lo e apertar-lhe a mão? Pois não, senhora. Eu posso fazer muito mais. Comandante, o que o senhor pode fazer mais pelo meu filho? Eu posso torná-lo um bombeiro voluntário. De hoje a 10 dias, estarei entregando diplomas a alguns bombeiros voluntários. E se a senhora trouxer até aqui as medidas do corpo do seu filho, do pé, da cabeça, do tronco, nós mandaremos confeccionar o uniforme para que ele também o receba. Mas, comandante, não, senhora. Diga a ele que eu o proíbo de morrer, ao menos até a próxima quarta-feira, não contando esta. Ela foi correndo até o quarto de Bill, que é o UTI, narrou-lhe o acontecido, que ele teve uma descarga de adrenalina, corou e não morreu até aquela quarta-feira. No dia da formatura, uma ambulância, médico, enfermeira, a bolsa de plasma, levaram Bill até o corpo de bombeiros. Lá chegando, vestiram-lhe e colocaram Bill na primeira fila. No momento do hasteamento da bandeira, o comandante entregou a ponta da corda ao menino, que viu a bandeira dos Estados Unidos tremular sobre a sua cabeça. Formou-se também como bombeiro voluntário. Quando estavam retornando ao hospital, tocou a sirene do corpo de bombeiros. O comandante viu que tratava-se de um pequeno incêndio e teve uma ideia. Bombeiro Bill, vamos apagar este incêndio? Ele olhou a cabeça, virou a cabeça para seu médico, que meneou afirmativamente. Foram no caminhão de bombeiros até o local. Tratava-se de um pequeno incêndio, um pequeno foco. O comandante deixou que Bill encostasse a mão na mangueira e Bill viu o incêndio diluir-se. Dali a 3 dias, ele estava morrendo. Senhora, seu filho tem poucos minutos, talvez algumas horas. Ela foi até o telefone, ligou ao corpo de bombeiros. Eu gostaria de falar ao comandante. Pois não, senhora. É ele? Comandante, aqui fala a mãe do bombeiro Bill. Ele está nos últimos minutos. Seria possível, comandante, o senhor enviar um bombeiro fardado, companheiro de trabalho, para que este seja a última visão do meu filho na terra? Sim, senhora. Eu posso fazer muito mais. Comandante, o que você poderá fazer mais a meu filho? Avise ao serviço social que daqui 20 minutos estaremos chegando com alguns caminhões de bombeiro, com as sirenes abertas, e entraremos pela janela do quarto de Bill. Comandante. E foi, conversou com o serviço social. Dali 20 minutos, encostava uma escada Bagiros no peitoril da janela de Bill, quando entraram 11 bombeiros, inclusive o comandante. Acercaram-se do menino, que já estava quase agonizante, e o comandante lhe disse: bombeiro Bill, estamos lhe dispensando dos serviços. Vá até ao chefe supremo e diga que nós permaneceremos na terra, ajudando as pessoas que necessitam do nosso serviço. Morra em paz, bombeiro Bill. Alguns minutos depois, o bombeiro Bill morreu. Os bombeiros tocaram o silêncio, que é a música dos heróis que tombam no campo de batalha, e ele partiu para a espiritualidade, aonde narra-se, através também de Divaldo Franco,
alguns acontecimentos, a chegada de Bill no plano espiritual. Senhora, eu posso fazer muito mais. Todos nós poderemos fazer muito mais para uma terra mais feliz, para um país mais feliz, para uma cidade mais feliz. O que temos feito é a proposta da nossa fala. O que temos feito de nossas vidas, o que temos feito pelo próximo mais próximo, que está em minha casa, pelo próximo talvez não tão próximo, mas que eu tive a oportunidade de aproximar-me e não quis. Será que eu consigo colocar a candeia do conhecimento que eu tenho, por menor que seja, ao alcance de todos? A proposta então que nós tivemos para esta ocasião, para esse convite que nós agradecemos aos irmãos do Lar Espírita União, foi esta. Nós agradecemos imensamente a paciência, a atenção de vocês em nos ouvir e rogamos a Jesus e a espiritualidade que nos assiste as bênçãos para bem aproveitarmos esta candeia, este Consolador, este facho de luz incrível que nós recebemos nessa existência. Muito obrigado, meus irmãos.